Olá a todos interessados em serviço de autoescola. Eu gostaria aqui de dividir minha experiência, pois temos autoescola desde 8/5/1996. Em 2008, me formei em administração e apresentei o TCC com o tema Ponto de Equilíbrio, enfatizando o custo na prestação do serviço em autoescola. E é através desse trabalho atualizado que pretendo demonstrar o aumento do custo na prestação do serviço de 2008 para 2016. Cálculo de custo hora-aula, base mensal. Total de horas remuneradas no mês, 220 horas. Descontando os dias de descanso semanal remunerado, 4. O instrutor está disponível para o CFC durante 190 horas mês. Cálculo das verbas salariais, salário dos instrutores. A base de cálculo, R$ 1.313,50. Acrescidos dos encargos trabalhistas, o custo mensal do instrutor é de R$ 2.130,57. O custo da hora, R$ 9,68. Da mesma forma, foram feitos os cálculos salariais dos diretores, das secretárias e da auxiliar de limpeza. Consumo médio de combustível por hora-aula. Gasolina, R$ 3,85. Quilômetros rodados por litro de combustível. Quilômetros rodados por aula. Consumo de combustível hora-aula. Valor do consumo de combustível mensal: R$ 6.762,84. Rateio dos gastos gerais. Aluguel, no caso aqui está sem valor porque temos sede própria, e para que os gastos gerais do CFC reflita a realidade do que acontece. Energia, acesso à internet, telefones, salários dos diretores mais encargos, salário de secretária mais encargos, salário de auxiliar de serviços gerais mais encargos, salário dos instrutores, aula prática, mais encargos, salário dos instrutores, aula teórica, mais encargos, manutenção de veículos, depreciação de veículos, combustível, papelaria, outras despesas menores, café, água, juros, alvará da prefeitura, alvará da vigilância sanitária, renovação anual e vistoria do Detran, licenciamento anual dos veículos, escritório de contabilidade. O valor total dos gastos é de R$ 43.997,78. Nas despesas fixas, temos R$ 11.118,09. Desse valor das despesas fixas, um rateio de 15%. Custo mensal do simulador. Salário do instrutor mais encargos, R$ 2.130,57. Custo de 130 aulas, vezes R$ 18,90. R$ 2.457. Rateio de 15% do custo fixo, R$ 1.667,71. Consumo de energia, R$ 100. Aluguel da sala com 15 metros quadrados, R$ 1.000. Total do custo, R$ 7.255,28. Custo por aula, levando em conta 130 aulas, R$ 55,81. Lembrando que o instrutor ficará disponível para o CFC durante 190 horas mês.
No entanto, caso aconteça do CFC conseguir menos aulas por mês, no caso aqui uma simulação de 50 aulas, ele deverá dividir o valor da despesa mensal por 50 aulas, por exemplo, que dará um custo de R$ 145,10 por aula. Apresentada a apuração dos gastos, acredito que outros CFCs tenham gastos parecidos. Podem haver alguns CFCs que tenham mais ou menos instrutores, mais ou menos veículos, mas o custo final da hora-aula basicamente é o mesmo. Em 2008, precisávamos de 2 alunos por veículo para atingir o ponto de equilíbrio. Em 2016, precisamos de 4 alunos para atingir esse ponto de equilíbrio. Logicamente, os interessados poderão contestar, por exemplo, que o simulador de direção não precisa abastecer. Mas eu digo que o veículo gasta por aula entre R$ 4,80 e R$ 5,00. E o simulador de direção nesse contrato, ele tem um custo por aula de R$ 18,90 e exige que o instrutor esteja presente tanto no veículo quanto no simulador de direção. Ou seja, o simulador de direção ele tem um custo muito maior para o CFC do que um veículo. Na Europa, foi pesquisado no site do Parlamento Europeu e em outros sites, logicamente com a limitação da língua, mas em Portugal não é obrigatório, usa o simulador de direção de maneira facultativa. Usar de maneira facultativa, eles compram um simulador de direção nos Estados Unidos, que está em torno de $2.500, uns R$ 10.000, ou na China, que está em torno de $400 a $2.500, entre R$2.000 a R$10.000. Quer dizer, ainda fazem piada de português. No Brasil, aí põe o simulador de direção, é obrigado a comprar só o simulador de direção que está homologado, que custa R$44.000. Esse é absurdo. Na França também é facultativo, na Alemanha não é obrigatório, na Espanha não é obrigatório, na Itália não é obrigatório, na Inglaterra não é obrigatório. Então aqui no Brasil quer implantar um sistema que vai ficar caríssimo, as empresas que vão arrecadar e quem vai pagar o pato. Concluindo, isso é mais um desabafo, mas as pessoas que não militam na área de trânsito, às vezes elas ficam lembrando dessa questão do kit de primeiros socorros, agora mais recente a questão da não obrigatoriedade do extintor de incêndio, né? Mas a gente vive isso a todo momento. A todo momento tem instrução de serviço, resoluções que nos obrigam a fazer coisas que o CFC não suporta mais, que os alunos não suportam mais. A respeito agora recente do exame toxicológico, o CONTRAN não quer nem saber se tem clínica credenciada, se tem laboratório para fazer os exames, simplesmente impõe isso. E muitos motoristas que não estão na atividade no momento estão rebaixando a categoria. Mais cedo ou mais tarde vai faltar motorista no mercado, vão ter que importar, igual que já estavam começando a fazer, importar motoristas da Bolívia, de outros países vizinhos, porque aqui no Brasil não tinha formação. Infelizmente está cada vez mais caro o motorista se habilitar. Não sei qual o motivo que foi aumentado o número de exigência de aulas para a categoria C, D e E de 15 para 20. Com 5 aulas, o aluno já fica cansado de fazer treinamentos. Com 10 aulas, estaria preparado. Mas a exigência com 15 já estava ótima. Agora, para 20 aulas, está causando um estresse absurdo nesses veículos grandes, gerando prejuízo, aumentando o custo de manutenção. Eu, particularmente, gostaria que o presidente do nosso sindicato
que tem um trabalho fantástico, que ele se candidatasse a deputado estadual, para que na Assembleia ele pudesse fazer um crivo dessas instruções de serviço e até uma discussão a respeito dessas resoluções do CONTRAN, que criam obrigações absurdas, desproporcionais. No Brasil está ficando cada vez mais caro tirar carteira de motorista e a gente fica de braço cruzado, de mãos atadas, não podemos fazer nada. Infelizmente, precisamos de uma força maior, de uma união e, infelizmente ou felizmente, o lado político realmente tem que ser requisitado e buscado, porque eu acho que esse é o único caminho, que caso contrário, muitas autoescolas em pouco tempo não conseguirão mais funcionar. Desejo a todos bons negócios e, infelizmente, a realidade da autoescola não está fácil para ninguém.